Dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Dharma do Buda, Siddhartha Gautama. Hoje é dia 26 de março. Na guitarra, essa aí é Liz Regina com Upa Neguinho. E aí, Mauro? Upa Neguinho. Essa música é muito bacana, né? Essa gravação é ao vivo. Eu acho que é naquele festival de Montreux. Sensacional. Bom dia, Natalina. Essa música tem uma levada muito legal. Acho que é do Edu Lobo, se não me engano. Mas massa, né? A música popular brasileira é um espetáculo. Bom dia, Eliana. Pacote completo, né, Eliana? Maravilhoso. É o pacote completo, tô dizendo. Não é possível, tem que ter umas falhas. Né, Eliana? Bom dia, Rosana. Quanto tempo? Tudo bem? Oi, Deni. Né? Mauro escreveu ali, muita qualidade junta. Não, a Elis Regina é fantástica. Liberdade só posso esperar. Bom dia, Ana Tereza. Essa música é genial. O arranjo também. Eu adoro o sorriso da Elis Regina também, é uma coisa muito... É um tipo de pessoa que eu gostaria de ter conhecido. Ela e a Martinalha, que eu quero conhecer muito. Sempre falo dela, né? Bom dia, Ângela. É isso aí. Muito bem, Upa Neguinho. Bora lá? Bom dia, Carla. Então a gente tá aqui, ó. Alguém quer dar algum recado aí, alguma coisa? Falar o preço da farinha? Senão a gente segue. Karma, com o Traleg, editora Lúcida Letra. Oi, Ana Tereza, escuta essa, tá ouvindo aí? Dá um oi aí, quero te mandar um recado. Mandar um recado para a Ana Tereza lá do Rio. Contar uma coisinha. Bom dia, Isis. Tá nativa aí, Ana Tereza? Oi. Eu mandei uns livros de presente pro Enio Burgos. Sabe quem é o Enio Burgos, né? Todo mundo sabe. Da Bodigaia. Da Lúcida Letra. Mandei uns livros lá do Vitor. Mandei o Yoga dos Sonhos. Mandei uns do Tenzin. Algumas coisas que o Enio não produz, né? E numa das nossas conversas aqui em casa, ele disse: pai, eu queria dar uma olhada, porque eu estou pensando em escrever alguma coisa sobre aspectos sutis e não sei o quê. E eu, na hora lembrei desse livro, que eu sei que ele não teve acesso. Aí mandei. Ontem ele estava que nem criança, assim. Eu fico assim também quando eu recebo o livro dele, mandava foto dos livros, agradecia, botou a cartinha do Vitor Barreto assim na frente, disse: que mimo, que bacana. Eu disse: agradece o Vitor, né? Que faz essas coisas bacanas aí. Não sei se ele vai mandar uma mensagem pro Vitor, mas achei muito bacana ele se encantando com esse carinho que o Vitor coloca nas impressões, né, nas entregas dele. Achei muito bonito. Bem bacana. Então tu conta pro Vitor que aconteceu isso. O Enio tá numa facerice, tirou foto daquele escrito que o Vitor faz, né, à mão. Então tá, a gente parou aqui mais ou menos na página 121. Agora a gente termina esse capítulo aqui, só falta uma folha sobre a morte, aí encerra esse assunto, né? Bom dia, Fran, tudo bem? Isso nos leva ao fator crítico de integrarmos meditação, estudo e contemplação. Não devemos nos contentar em pensar apenas na impermanência e na morte. Temos que ter a experiência real por meio da meditação. Ler sobre a abordagem do budismo a respeito da morte é importante, mas é preciso desenvolver uma preocupação existencial, que se traduz em algo que se aproxime de um encontro real ou de um entendimento sobre a morte. Bom dia, Amanda.
Quando se atinge esse nível, todos os tipos de medos e emoções podem surgir na meditação. E então aprendemos a lidar com eles de maneira muito autêntica. Seguindo esse caminho, evitaremos que nosso conhecimento se evapore durante a própria experiência. Do ponto de vista budista, tudo depende dos nossos hábitos. Assim, refletir sobre a morte nos ajuda a nos acostumarmos, a nos habituarmos. Precisa ocorrer uma transformação emocional e intelectual verdadeira. A maioria de nós tem um bom nível de compreensão intelectual dos fatos, mas esse não é realmente o ponto principal. O budismo, ele tem uma... Bom dia, Rosicler. Ele tem uma coisa, assim, que em qualquer livro que tu pegar sobre o budismo, ou qualquer mestre, embora haja uma intelectualização muito grande sobre os ensinamentos, ao mesmo tempo o budista, o mestre vai dizer, né, em algum momento ele vai dizer, parem com a intelectualização. É interessante isso. Porque, na verdade, a intelectualização é só um meio hábil que nós temos de atingir um determinado objetivo. Mas a compreensão só acontece quando a gente elimina a intelectualização. E isso pode parecer confuso para alguns, né? Mas faz todo sentido. Bom dia, Lu. Porque a intelectualização ainda é um aspecto da sexta consciência. A gente não tá trabalhando com as 8 consciências. Ainda é um aspecto do ego. Ele está ali trabalhando esses aspectos que ele busca, né, que ele vai buscando informações e repetindo o tempo todo. Bom dia, Libelu. Libelu é isso? Espaçoterapia. Ah, muito bem. Então, a intelectualização é um lugar que a gente tem que desaprender, assim. A maioria de nós tem um bom nível de compreensão. Um sentido de impermanência tem que ser vivenciado. Se entendermos isso verdadeiramente, lidaremos de uma forma muito melhor com todas as nossas atribulações. Como quando terminamos algum relacionamento, quando nos divorciamos, quando nos separamos de nossos entes queridos, quando nossos parentes morrem. Bom dia, Clau. Vamos lidar com todas essas situações de modo muito diferente do que seria de outra forma, com uma verdadeira apreciação da impermanência. A gente aprecia a impermanência quando as coisas ruins terminam, né? Mas quando as coisas boas terminam, a gente não aprecia a impermanência. A real é essa. Vamos dar real. Vamos dar real. Aí, ninguém é tão evoluído aqui. Aí termina aquela coisa boa que tu está ali fazendo. Porque acabou, né? Que nem série, eu detesto quando termina as séries. Por isso que eu não queria ver série. Eu falava sempre pra Bela, minha filha, né, que é a maratonista, né, a louca das séries, né? Pai, tem que ver essa série. Não vou ver. Não, mas tu vai gostar, não vou. É por isso mesmo, é por isso. Uma vez tem uma cena do filme do Woody Allen, que é aquele Meia-Noite em Paris. Quem assistiu Meia-Noite em Paris? Bom dia, Graça. Que é sensacional. O Woody Allen é sensacional, né? Aí ele... Tem uma cena que aquele ator, como é que é o nome daquele ator? Eu esqueci. Aquele loiro, enfim, do filme, o protagonista. É Meia-Noite em Paris, né? Aí ele vai para outros momentos, outras épocas, assim, época de ouro e tudo mais. E tem um momento que ele se encontra com Hemingway. Lembra mal dessa cena que ele encontra o Hemingway? E aí o Hemingway está sentado e ele, esse ator, como é que é o nome dele? E ele entrega, né, uns escritos dele, assim, e o Hemingway disse, eu não vou gostar. Já odiei. Ele disse, mas tu nem leu. Ele disse, se eu ler e gostar, eu vou te odiar. E se eu ler e não gostar, eu vou odiar também. Então eu já odeio. Se ele ler e gostar, ele vai odiar, claro, porque eu vou descrever melhor que ele. Ai. Por que eu tô falando isso? Sobre coisas de gostar, né? A pessoa tá falando sobre a morte e vai lá no filme. Volta, Jefferson. Eu dormi pouco essa noite. Eu fiquei lendo até muito tarde ontem. E aí dá problema. Saber, em um sentido abstrato, que todo mundo morre, ou que tudo é impermanente, é diferente de realizar a impermanência. Tá falando sobre a impermanência, né? Sobre as coisas boas que terminam e a gente não aceita. Enfrentando-a na vida cotidiana. Se experienciamos a impermanência, torna-se mais fácil lidarmos com as tragédias.
porque entendemos que tudo é impermanente, transitório e que nada dura para sempre. Que bom, né? Bom dia, Leandro. Senão tá louco, senão ia ser um estresse. Como o Buda disse, entramos em contato com pessoas e coisas com as quais desejamos não entrar em contato. Tem umas pessoas que a gente tem que dar uma evitadinha, né? Eu acho que nem a gente não é tão budista assim. Que tem umas pessoas que eu penso assim, nem a pau. Eu não tô tão evoluído assim. Eu não tenho a menor paciência. Como diz a negra, né? Me poupe, por favor. Não tem como. Mas a gente é budista, a gente tem que entrar em contato com todas essas aparências enganosas e lidar com tudo que surge na nossa mente. Mas quando a gente pode evitar, a gente evita. Eu evito. Não vou. Da mesma forma, quando a morte ocorre, ainda que seja uma experiência muito assustadora, podemos manter a consciência como descrito no livro tibetano dos mortos. Se foi o filtro. Se foi para as cordas, né, mano? Estúdio BIM, e aí? Tudo bem, Evandro? É a Marina e o Evandro. Do livro tibetano dos mortos, o que é importante. O medo ainda pode estar presente, mas manter uma sensação de equilíbrio é essencial. Meditantes budistas podem se separar de seus companheiros e experimentar grande estresse e dor, mas são capazes de não ceder a essa dor por inteiro, isso é verdade. Não se deixando dominar pelo sofrimento. Isso se aplica à sua própria morte também. Bom dia, Pri. Tudo bem? A verdade é que todo mundo já passou por uma perda, né? E aqueles que passaram por perda mais recente sabem o tempo que leva para um luto, né? E é o que a gente ouve muito nesse momento, assim, é por que isso vai acontecer, como isso vai acontecer, por que e como é óbvio, né? Por que não aconteceria? É uma possibilidade da vida, né? Então, quando a gente fica preso nesse redemoinho, a gente só sofre cada vez mais. Então tem outras formas, assim, que o livro tibetano dos mortos, ele vai sugerir que a gente encare. E que, vou ser bem sincero, ajuda muito. Ajuda muito, assim. Nesse período que estava meu irmão passando por esse processo todo, foram alguns meses, né, que ele soube do câncer e logo em seguida faleceu, assim, 6, 7 meses, eu acho, 8 meses. Eu fui reler o livro do Tibetano dos Mortos, fui reler todo ele, assim, eu já tinha lido umas 3, 4 vezes. E eu queria muito presente aquilo o tempo todo para lidar com aquilo. Então é muito interessante tu ter essa visão e perceber o quanto isso pode ajudar as pessoas, porque tem pessoas que surtam, né, completamente. Cada um bate de um jeito, enfim. Ok? Vamos para o capítulo 7. Tá tudo dito sobre a morte, tudo entendido. Capítulo 7. Segue. Imortalidade, reencarnação e renascimento. Agora vem as diferenças entre esses aspectos que é muito importante a gente perceber. Tudo bem até aí? Bora lá? A visão budista do renascimento, como vimos, refuta a noção de uma alma imortal, porque nega que haja algo permanente nos aspectos físicos ou mentais dos fenômenos. O Buda categorizou as teorias predominantes em sua época sobre o corpo e a alma em 2 grupos diferentes, com entendimentos equivocados, tema que também já abordamos. Bom dia, Cláudia. Dos 2 grupos é o eternalista e o nihilista, né? O aniquilacionista. Eu não sei falar essa palavra. Como é que se fala isso? É de aniquilar. Vê quem consegue falar. Vocês estão rindo, mas vocês não conseguem também, né? Aniquilacionismo. Melhor nihilismo, né? Vamos lá, quem consegue falar aniquilacionismo? Que difícil isso, aniquilar. Aniquilar é mais fácil, o verbo, né? Do que a ação. Então tá. Alguém tentou aí falar? O primeiro grupo inclui aqueles que negam a separatividade de corpo e alma. Na morte, nos tornamos extintos, sem a vida posterior ou algum futuro. Esse é o aniquilacionismo. O outro grupo
é aquele que considera que o corpo e a alma são totalmente separáveis. O corpo é perecível, mas a alma é imortal. E a alma continua a sobreviver de um nascimento para o outro. Então, são esses dois grupos, o eternalista e o nihilista. O Buda chamou o primeiro grupo de nihilista e o segundo de eternalista. Curiosamente, não é uma situação diferente de que enfrentamos hoje. Tu dividiu em duas partes, a Isis colocou ali, aniquilar. Tá, aí fica fácil mesmo. Pô, obrigado. Agora minha vida se transformou. Toda vez que eu for falar, eu vou fazer um aniquila plus sionismo. Algo assim. Obrigado, Isis. Ficou fácil. Quando a gente lê, fica mais fácil, né? Curiosamente, não é uma situação diferente da que enfrentamos hoje. Com os materialistas humanistas, por um lado, negando a existência da mente ou consciência e rejeitando qualquer noção de sobrevivência após a morte individual. As tradições religiosas, por outro lado, postulam uma alma que sobrevive à morte e que continua a existir de uma forma ou de outra. A visão budista sobre o renascimento, ao contrário, se baseia no chamado caminho do meio e evita esses dois extremos, ou seja, a negação da continuidade da consciência ou da mente e a existência de um princípio psíquico imutável, Atman ou alma, ou alguma outra forma de descrever um eu maior. Então vocês viram que aqui caminho do meio, que o Buda sempre se referiu era isso, né? Mas aí depois foi usado de uma forma, claro, mais popularesca, assim, vou seguir um caminho do meio, né? Mas o Buda se referia a esse aspecto, não outro, qualquer outro. Era esse aspecto. Mas aí caminho do meio se transformou num jargão popular, né? E que tá bem também, porque não é posse do Buda isso, né? Mas só para deixar claro, porque às vezes já vi muitos praticantes budistas dizer, não, mas então a questão colocar essa expressão caminho do meio num lugar que não cabe no ensinamento. Aí não dá. De acordo com o Buda, tanto o corpo quanto a mente estão sujeitos a mudanças contínuas. E assim mesmo, na morte, o que é transferido de uma vida para outra não é um princípio psíquico imutável, mas diferentes elementos psíquicos de forma conjunta, que são os sanskaras. Bom dia, Dominique. Dominique Klasko. Eu adoro ler o sobrenome Klasko. Klasko, é isso? É polonês? É isso? Klasko. Eu tenho algumas literaturas polonesas, não na língua, né, mas tem contos poloneses. Tem uma seção de contos húngaros, contos russos, contos poloneses. São muito interessantes. São sanskara, que são as marcas, né? Memórias, várias impressões e assim por diante, sendo que nenhum deles é imutável. O conceito budista de renascimento, portanto, precisa ser claramente separado das definições com as quais ele é confundido, em especial a ideia de reencarnação, muitas vezes associada ao hinduísmo, em que se afirma que alguém retorna em um corpo diferente, mas com a mesma alma. O renascimento budista também precisa ser distinguido da antiga ideia grega de imortalidade e da noção cristã de ressurreição, pois ambas se referem a uma alma imortal. Porém, elas diferem em atribuir essa natureza imortal a Deus. No entanto, um princípio psíquico imutável que sobrevive à morte e continua de uma vida para outra é inerente a todas essas ideias. Bom dia, Aparecida. Então, o Buda ele traz uma ideia completamente inovadora para a época, né, e até hoje, porque ele vai contestar, mas ele não contesta só por contestar, ele não contesta racionalmente. Ele vai contestar de uma forma em que ele vê que todas essas aparências estão surgindo, né, e ele consegue perceber que elas não se manifestam novamente. Então elas se manifestam de uma forma diferente. Bom dia, Lucelena, quanto tempo? E ele percebe isso. Na prática de meditação, não fazendo qualquer outro tipo de coisa. E isso que é o louco, né? E ele quebra com um monte de teorias, ou pelo menos insere, não quebra, mas ele insere novas teorias. Porque na verdade, sim, cada um segue o que quer, né? Cada um se organiza da forma que achar melhor na vida. Para alguns vai ser melhor pensar em renascimento, para outros reencarnação, para outros imortalidade, para outros niilismo.
E assim vai, tá tudo certo. No budismo, aquilo que reencarna, para usar esse termo, não é um eu imutável, mas um conjunto de componentes psíquicos. Lembram, né? Os 5 skandhas: forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. Ou, nesse caso, o que ele se refere é mente. Não é a mesma alma reencarnando. Bom dia, Raquel. É um renascimento. É o mesmo indivíduo que voltou e assumiu uma nova vida, mas esse indivíduo é totalmente diferente, porque tudo nele mudou. Existe apenas uma continuidade, mas não uma identidade no sentido estrito. O Buda apontou crucialmente que apenas a continuidade existe. Cada momento não é nem o mesmo, nem é diferente, como afirmado acima. E não existe nenhuma noção de identidade. As impressões kármicas são transferidas de uma vida para outra. Então pensem, gente, quais as impressões kármicas vocês estão transferindo para a próxima vida que surgirá, né, para esse próximo eu mutável, assim. O que vocês estão colocando? O que nós todos estamos colocando? Eu acho que o meu renascimento anterior foi maravilhoso, porque ele me deu um monte de possibilidades. Eu acho que eu ferrei com umas quantas. Eu acho que algumas acho que não deu certo. Eles, deixei pronto para ti, mas como assim? Eu não consegui entender. As impressões kármicas são transferidas de uma vida para outra, mas não há nada no conjunto desses elementos psíquicos que permaneça o mesmo, no sentido de poder sustentar a ideia de uma identidade que sobrevive. O estudioso budista Francis Story defende o mesmo ponto. Vamos ver o que ele diz e a gente termina aqui hoje. Muitas incompreensões a respeito da doutrina budista sobre o renascimento foram criadas no Ocidente pelo uso indevido das palavras reencarnação, transmigração e alma. Aliás, transmigração, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, eu já falei 1000 vezes, aqui eu vou falar 1001 agora. Então leiam o Salistamba Sutra, que é a Sutra da Haste do Arroz. Vocês encontrarão no site 84.000, tá? Que é um site de divulgação budista oficial, assim, que eles estão traduzindo os textos. Aí o Buda vai falar sobre a transmigração. Okay? Aí explica esse conceito. Então, reencarnação, transmigração e alma é um termo ambíguo que nunca foi claramente definido no pensamento religioso ou filosófico ocidental, mas, em geral, significa a soma total da personalidade de um indivíduo, uma entidade duradoura do ego que existe com relativa independência do corpo físico e sobrevive após a morte. A alma é considerada o fator de personalidade que distingue o indivíduo do outro, e supostamente composta por elementos de consciência da mente, do caráter e de tudo que compõe o lado psíquico e imaterial de um ser humano. O Buda negou categoricamente a existência de uma alma, no sentido acima definido. O budismo reconhece o fato de que todos os fenômenos condicionados e compostos são impermanentes. E isso por si só torna impossível a existência de tal alma. Então, é a visão budista. Mas agora quem está certo? Os espíritas ou os budistas? Né? Cada um segue no que acredita. E tá tudo certo, né? Às vezes é menos importante querer achar certezas absolutas, assim. Se as impressões relativas já são suficientes. Entenderam? O tempo está fechado em Lajeado hoje. É para chover? Alguém sabe disso? Estou dando um tempo para vocês irem se colocando na postura de prática.
ajustando o corpo na melhor postura escolhida para hoje. Talvez fazendo pequenos movimentos, alongando a coluna, pescoço. Levando a atenção às sensações do corpo, ancorando a mente no corpo. Trazendo atenção à respiração como objeto de foco. Sem necessidade de alterar a respiração, apenas observe. Se observe respirando. Sem qualquer julgamento, mesmo que ouça alguma coisa ou surja alguma sensação, pensamento, emoção, gentilmente retorne a observar o ato de respirar, nada mais. Como é simplesmente parar sem fazer algo específico, a não ser parar e observar. Observe para onde a mente vai e apenas retorne ao foco, observando a respiração. Gentilmente, vá observando tudo à sua volta, fazendo pequenos movimentos, retornando. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todas, todos, todes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa terça e até amanhã.